Boa noite, é Live Spark. Quem tá feliz faz barulho! Quem tá feliz com Jesus tem que fazer mais barulho ainda. Ok, agora a gente pode começar. Então, pessoal, dessa vez a palavra vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ser estilo mais testemunho, assim. Então, eu vou contar um pouco da minha história pra vocês. O Haaland da Shopee veio aqui só pra contar a história dele. Então, o que acontece? Vamos fazer uma pesquisa de campo bem rapidinho. Porque aqui tá muito engraçado, cara. É um monte de gente de amarelo. Cara, vamos lá. Quem acha que o Brasil ganha o Hexa esse ano? Levanta a mão. Gente, tá fraco, tá? Mais ou menos metade, assim. Tá, então metade acho que vai ganhar. Quem acha que a gente ganha o jogo de hoje? Levanta a mão. 100%. Mas, galera, agora vamos lá. Terceira pergunta. Agora é aqui que ou você passa na prova ou você reprova. O que vocês vão fazer depois que essa Copa passar? Qual que vai ser o propósito da sua vida assim que essa Copa passar? Ok, metade sabe, outra metade nem tanto. Mas, galera, vamos lá. Uma coisa é muito verdade. O nosso propósito não é viver pensando na próxima Copa. Senão a gente só teria motivo para sair da cama de 4 em 4 anos. Mas nós precisamos ter um alvo, a gente precisa ter um propósito. Então, eu queria começar já lançando essa pergunta. Qual que é o seu propósito? Por que você está aqui? Por que você está levantando da cama todos os dias? Por qual motivo você está vivendo? E nisso, oremos. Então, Espírito Santo de Deus, queremos te agradecer por essa noite, Senhor. Queremos colocar cada coração diante do Senhor, Pai. Espírito Santo, por favor, revela Jesus Cristo nessa noite. Revela Ele aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui com convicção do qual é o nosso propósito, Senhor. Que nós possamos sair com uma alegria ainda maior, mais do que essa Copa, Senhor. Que nós possamos encontrar nossa alegria em Ti, Senhor. Então, é isso que nós oramos, te agradecendo, te convidando. Tenha um lugar de honra. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, eu já estou com 25 anos de vida. Tenho 25 anos. E eu já vi algumas Copas acontecerem. Uma que foi a mais marcante foi o 7-1 que a gente levou da Alemanha. Galera, eu acho que alguns aqui nem estavam vivos nessa época. Quem estava vivo, quem nasceu lá por 2012, mais ou menos? Ou tinha lá pelos seus 2 anos, mais ou menos? Galera, então, deixa eu contar como é que foi mais ou menos essa época. Nessa época, todas as famílias se reuniram em suas casas. Estavam pensando, não, Brasil vai chegar lá, vai dar boa. E então se depara com a Alemanha. E começa o primeiro tempo, os primeiros 5 minutos são calmos, sai o primeiro gol. Primeiro gol da Alemanha. E todo mundo triste assim, mas fala, não, a gente vai recuperar, vai dar tudo certo. Então vai o segundo, vai o terceiro, vai o quarto, vai o quinto. As tias começam a se desesperar. Os tios já até desligam o churrasco, não quer nem saber mais o que está acontecendo. Você provavelmente, se você tinha um pouco mais de idade, você já estava chorando. Eu sei que eu estava. E resumindo, o final da história, nós levamos um 7-1. Mas eu não tô aqui pra falar disso, tá? É só pra engajar vocês mesmo. Então, depois disso, teve outras Copas. O Brasil também não foi tão bem, mas foi melhor do que aquele 7-1 que a gente levou. Mas, o que eu quero dizer com tudo... Nossa, essa palma me assustou agora. Mas, pessoal, o que eu quero dizer com isso? É que as Copas vão acontecendo, vão passando, nós vamos criando novas memórias, nós vamos torcer pelo nosso time. Algum dia o Brasil ganha, em nome de Jesus. Mas a verdade é que o propósito da nossa vida não é a Copa e não é ver jogo de futebol. Nós temos um propósito maior. E o que eu quero dizer com isso? O porquê que eu estou falando tanto dessa palavra propósito? É que a palavra propósito, ela move esse mundo. Você vai ver no Instagram, provavelmente tem pelo menos umas 10 pessoas vendendo um curso de R$99, falando como você pode se encontrar, como você pode se achar, como você pode descobrir o propósito para sua vida. E se você for no Spotify, vai ter pelo menos uns 10 mil podcasts dizendo 5 passos para você encontrar seu propósito. Eu tenho certeza que todo mundo que em algum momento já viu isso. Ou seja, em outras palavras, querendo ou não, todos nós, todo mundo que está aqui hoje, todo mundo que está na internet, todo mundo que está em algum outro lugar, nós estamos numa busca constante pelo nosso propósito. E agora, entrando um pouco sobre mim, ao longo da minha vida eu busquei desesperadamente um propósito. Eu lembro que até meus 15 anos, foi quando eu conheci Jesus, eu busquei desesperadamente.
por isso. Então, diferente da maioria dos piás aqui, futebol não é meu esporte preferido. Meu esporte preferido é o basquete. Ok, tem um cara que joga basquete ali no fundo. Glória a Deus por sua vida. Não tô sozinho. Mas assim, eu tive uma chance para jogar basquete e, cara, foi maravilhoso. Lembro quando eu recebi o convite, falei, cara, agora que minha vida vai mudar, agora eu contei o propósito da minha vida. Passou 2, 3 meses, eu descobri que não era isso. Ainda tinha um vazio dentro do meu coração, um vazio dentro da minha alma, que eu não conseguia explicar. Era agonizante, parecia que eu estava tentando o máximo, mas ainda assim não tinha achado o meu propósito. Então, fiquei um pouco mais velho e, no auge da maturidade, com 14 anos, pensei, cara, agora o propósito da minha vida é fazer amigos. Eu vou estar cercado de pessoas. Vai dar certo. Então, eu tentei de tudo. Eu tentei ser o cara descolado da sala, não deu certo. Eu tentei ser o cara nerd, também não deu certo. Mal consegui passar em biologia, não sei como foi, mas faz parte. Eu tentei ser o cara artista, também falhei miseravelmente nisso. Eu tentei de tudo. Eu copiei o cara mais descolado da sala. Também não deu certo. A gente era bem diferente. Enfim, eu descobri que o propósito da minha vida não era tentar estar sempre cercado de pessoas. Não que seja ruim, é bom ter amizades boas, mas isso não era o propósito da minha vida. Então eu entrei no ensino médio. Grande ensino médio. Temido para aqueles que estão chegando e para quem passou, está dando glória a Deus. E eu pensei, não, agora o propósito da minha vida vai ser ir para a festa e arrumar uma namorada. Esse vai ser o propósito da minha vida. Novamente falei miseravelmente nisso, também não deu certo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? É que as fases da minha vida foram passando e eu entrei num loop infinito de frustrações. Porque eu estava apostando a minha vida, eu estava apostando meu propósito em coisas que não são eternas. Em coisas que não estavam agregando em nada. Tá bom, José, beleza, legal, você teve tua vida, mas o que mais? É só isso a tua história? Não, eu também nasci num lar cristão. Tá, mas o que isso quer dizer? Significa que desde cedo eu ia para a igreja nos domingos e ouvia o pastor falar desse tal de Jesus. Jesus, tá, ok. Então, foi passando o tempo, eu falei, tá, ok, não, eles são bem empolgados sobre Jesus. Esse Jesus deve ser bacana. Então, além disso, os meus pais sempre me contavam umas histórias. Então, quem que já viu aquele livro infantil, onde normalmente tem uma arquinha e é bem animado? Provavelmente, se você nasceu em berço cristão, provavelmente você tem um desses. Ou você já viu em alguma livraria em algum momento. Então, eu conheci todas as histórias de ponta a ponta. Porque meus pais insistiam em contar essas histórias para mim toda noite antes de dormir, mas faz parte. E então, com todo esse contexto, supostamente eu deveria conhecer Jesus. Supostamente. Eu conhecia ele apenas por histórias, mas eu não conhecia ele de fato. E, além de tudo isso, conforme o tempo foi passando, eu descobri que somente saber informações sobre alguém não te torna conhecido daquela pessoa, não torna você íntimo daquela pessoa. E aos meus 15 anos eu tive um encontro sobrenatural com Deus. Eu estou dando um spoiler já vou chegar nisso. Mas quando eu tive esse encontro com Jesus, realmente a minha vida mudou. Então, voltando um pouquinho, quem aqui... Tá, deixa eu reformular aqui, gente, calma. É muitos olhos me olhando, daí dá aquele nervosismo. Mas vamos voltando. Então é o seguinte, todo mundo aqui provavelmente tem uma avó que tem saia até aqui e que usa um coque. Provavelmente em algum momento ela já falou que você tem que se apegar com Deus ou que você tem que se acertar com Deus. Provavelmente. E provavelmente ela também já deve ter contado alguma história sobrenatural de como Deus fez alguma coisa maravilhosa na vida da sua família ou na vida dela. O meu foi o meu nascimento. Por quê? Eu demorei 58 horas para nascer. E para quem é bom de matemática já sabe que isso é 2 dias e 10 horas. Gente, a minha mãe é uma guerreira, mas assim... Gente, era para eu ter morrido no parto. Eu e minha mãe não éramos para estar aqui, mas o Senhor estendeu a mão e nós estamos aqui hoje. Mas além disso, passou 2 semanas eu tive meningite. Então, não era para eu estar aqui de forma alguma. E desde cedo eu provei da bondade de Deus, eu provei do poder sobrenatural de Deus para transformar vidas, para transformar a minha vida. E eu carreguei todas essas memórias, todas essas histórias, todas essas características enquanto eu estava procurando para o meu propósito. Mas, ainda assim, eu não tinha encontrado. Até que chegou 2 momentos que foram um divisor de águas na minha vida. O primeiro foi quando eu simplesmente decidi abrir a Bíblia em um lugar aleatório.
E no 100% das vezes isso dá errado. Exceto a minha primeira vez. A minha primeira vez que eu abri a Bíblia num lugar aleatório deu certo. Que é esse versículo que eu vou pedir para eles passarem no telão, por favor. Romanos 8, 37 ao 39. Quem tem Bíblia aí, por favor, abre em Romanos 8, 37 a 39. Para quem me conhece pessoalmente, isso aqui é meus 3 versículos preferidos, que fala bem assim: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o do porvir, nem qualquer outro poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Contexto. Galera, eu estava procurando meu propósito, eu estava lutando, eu chorava de madrugada pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Porque, lembrando, meus pais eram crentes, eu conhecia as histórias, eu conhecia a história que minha mãe contava de como eu era para ter morrido bem no início da minha vida. Só que eu ficava pensando, falei, tá, mas quem que é esse Deus que meus pais conhecem, que minha família conhece e que eu não conheço? Conheço as histórias, conheço tudo, legal, teve Gênesis, teve a arca, teve Jesus, teve a cruz e tudo isso, mas cadê esse Deus? Sabe, Jesus não é apenas uma história bonitinha que criaram, ele não é uma passagem grátis para a gente sair do inferno, de forma alguma. Jesus é Deus, Ele é poderoso para libertar, salvar, curar, restaurar, poderoso para restaurar a família, poderoso para dar um propósito. Ele é maravilhoso de uma forma indescritível. E foi esse Jesus que eu encontrei dia 4/12/2016, que é o segundo momento que mudou minha vida. Esse foi o momento em que eu realmente tive um encontro verdadeiro com Jesus. Então deixa eu descrever a história. Eu tinha 15 anos, eu estava sentado na última fileira, que nem uma galera aqui tá. Eu estava meio escondido assim, bem um pastor de fora, um cara meio maluco. Ele era bem sobrenatural, assim, ele orava bastante, ele saía andando. Mal dava tempo de ele pregar, já estava apontando para alguém, estava orando para alguém. E aquilo lá, comecei a ficar fascinado. Falei, uau, que legal, o que é isso? E de repente, a presença de Deus veio e eu comecei a pensar, ok, isso aqui é diferente. Ok, tem alguma coisa acontecendo. O que está acontecendo? E de repente, do nada, no meio da pregação, ele aponta o dedo para mim. E ele começa a orar por mim. E ele começa a falar tudo aquilo que eu orava diretamente para Deus e que ninguém sabia. Eu falei, uau, quer dizer que isso aqui é verdade? Quer dizer que isso aqui não é mentira? Quer dizer que esse Jesus me ouve? Quer dizer que esse Jesus tem um propósito para mim? Quer dizer que ele me ama? Quer dizer... E de repente, naquele momento, depois que ele finalizou a oração, de repente a presença de Deus me abraçou de uma forma que eu percebi que, uau, ok, Jesus é verdadeiro, Ele é maravilhoso, Ele salva, Ele liberta, e Ele tem um propósito para mim. E eu cheguei à seguinte conclusão naquele momento que eu tive aquele encontro verdadeiro com Jesus. O propósito da minha vida era conhecê-lo e o tornar conhecido. Por esse motivo que eu vou ficar vivendo. E isso mudou minha vida completamente. Já faz 10 anos que estou andando com Jesus e as coisas só ficam melhores. Não quer dizer que não tenha dificuldade, pelo contrário, tem. Mas com Ele tudo fica infinitamente melhor. Então, deixa eu ser bem direto com vocês, a Life Spark. Jesus tem um propósito para cada um de vocês. Algo que o mundo não pode oferecer, algo que o pecado não pode oferecer. Existe uma alegria eterna que a gente encontra na pessoa de Jesus, que honestamente a gente não vai encontrar em nenhum outro lugar. Isso é um pouquinho da minha história, mas eu tenho certeza que você também tem a sua. Talvez a sua história é parecida com a minha, talvez você nasceu em um lar cristão. Talvez não, talvez você é a primeira vez que está ouvindo sobre Jesus em um rolê muito aleatório na igreja. Não sei, talvez alguém olhou para você, te convidou e falou, cara, vai lá que vai ter um jogo muito da hora. E você não estava esperando uma mensagem dessa. Mas indiferente da sua situação, indiferente do seu histórico, indiferente da família em que você cresceu, eu te garanto que o Senhor tem olhos para você. Eu tenho certeza que Jesus, Ele olha para você e fala, eu amo. E uma hora esse rapaz, essa moça vai ser meu. Porque o Senhor Jesus, Ele está interessado. Ele está interessado em fazer amigos. Ele está interessado não somente em nos dar uma vida bonitinha, mas em realmente restaurar a gente por completo. Ele está interessado em dar um propósito para nós. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, queria convidar vocês a ficar em pé. Quem puder, feche os olhos, abra a mão.
Eu gostaria de propor algo diferente, porque, como vocês podem ver, eu não sou nada convencional, não sigo uma linha muito normal. Da mesma forma que Jesus me encontrou, não foi porque alguém me forçou a encontrar Ele. Foi porque havia um desespero, havia um clamor no meu coração em que eu precisava ser encontrado. E se você nessa noite se encontra nessa mesma situação, há um grito na sua alma dizendo: eu preciso encontrar meu propósito, eu preciso de algo que vai ser eterno, não vai ser passageiro. Então eu gostaria de convidar no seu lugar mesmo. Começa a falar com Jesus, fala: Senhor Jesus, se esse cara aí tem um pingo de razão, se o que ele fala é verdade, que o Senhor realmente escuta, o Senhor dá propósito, o Senhor restaura, o Senhor traz vida onde não havia vida, o Senhor cura as feridas incuráveis, o Senhor dá vida para aqueles que estão mortos e não tem nem vontade de sair da cama. Senhor Jesus, se você é realmente esse Deus, então por favor fala comigo. Eu te garanto, Jesus gosta de falar, gente. Ele é um Deus que ama, Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que pega a sua vida e coloca nos trilhos certos de novo. Senhor Jesus, gostaria de orar por cada irmão e cada irmã nesse lugar, Senhor, cada pessoa. Senhor, encontra eles onde eles estão, Senhor. A verdade é que é só o Senhor que pode salvar, é só o Senhor que pode restaurar, é só o Senhor que pode libertar, é só o Senhor que pode curar. É só o Senhor que dá propósito, é só o Senhor que conduz ao caminho de vida eterna, é somente o Senhor que pode fazer isso. Pai, eu oro agora em nome de Jesus por cada um aqui que está com um grito na alma, pedindo por um propósito, pedindo por um motivo para viver, pedindo por um caminho, Senhor, pedindo por qualquer luz, qualquer esperança que possa ter, que o Senhor possa encontrar nesse momento, Senhor, que a sua voz possa atingir os seus corações, Senhor. Pai, mais do que o teclado, mais do que a pessoa que está orando, Senhor, que cada um aqui possa ouvir a sua voz nessa noite, Senhor. Que cada um de nós possamos encontrar a sua maravilhosa presença, quem Tu és, Senhor. Porque o Senhor é a resposta, o Senhor é um Deus que é a resposta, mais do que as respostas que o Senhor possa dar a nós. O Senhor é quem nós precisamos, Jesus. É isso que nós pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Continua focado, continua com os olhos fechados. A gente sempre gosta de dar uma chance de falar: poxa, beleza, ouvi Jesus falando no meu coração tá pegando fogo, sinto uma eletricidade, ou só, sei lá, sinto uma convicção, sinto uma paz, eu quero isso. Então a gente sempre faz esse convite. Você que quer entregar a vida para Jesus, você que fala: poxa, eu quero esse propósito, eu quero encontrar o propósito da minha vida nessa pessoa chamada Jesus. Levanta a mão onde você está nesse momento. Todo mundo com os olhos fechados. Gente, vamos fazer uma oração antes. Todo mundo abre a mão rapidinho. Eu peço que vocês repetem essa oração. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor é vivo. O Senhor é maravilhoso. E o Senhor me ouve. E o Senhor entregou sua vida naquela cruz por mim. Eu te agradeço pela vida que o Senhor me deu. E eu peço em nome de Jesus, limpa-me de todos os meus pecados. E eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus, amém.